Olá, turma. Chegamos à nossa última atividade da disciplina de Política e Financiamento da Educação do Programa de Pós-Graduação de Educação da Faculdade de Educação Universidade de Brasília, ministrado pela professora doutora Cristiana Helena. Somos o grupo responsável pela meta 1 do PNE. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Paula. E eu sou a Viviane. Nesse seminário final, nós vamos explorar os desafios para a implementação da meta 1 do PNE e a contribuição do programa Pró-Infância. De acordo com o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é possível identificar 4 principais programas destinados à educação infantil, como demonstrado na nossa tabela de financiamento dos programas. A partir dessa informação, nós justificamos a escolha pelo Pró-Infância, por ele apresentar o maior valor destinado em termos de financiamento a partir de dados coletados de 2020. Eu vou contextualizar o programa e a meta, objetivando estabelecer as primeiras aproximações para o nosso debate. A primeira infância, ela é uma etapa fundamental no desenvolvimento humano e é uma importante questão para a educação. O olhar para a criança como detentora de direitos, ela é recente na nossa história e representa uma necessidade de desenvolvimento de políticas públicas específicas, no nosso caso, setorial e políticas educacionais. O direito à educação infantil em creches e pré-escolas públicas estabeleceu-se apenas na Constituição Federal de 1988. Dado esse histórico, o próprio PNE estipula como a sua primeira meta a expansão da oferta de vagas na educação infantil. Esse aspecto que a educação básica se tornou direito público subjetivo pela Constituição de 88, após a emenda 59 de 2009, que altera as propostas especificamente do artigo 208, do inciso 1 ao 7º, que amplia a obrigatoriedade para além da educação infantil, abrangendo agora a educação, para além da educação fundamental, abrangendo agora a educação infantil. Assim como definiu também a forma de atendimento, que esse direito pode ser realizado através de programas suplementares. A importância dessa mudança no aspecto formal ajuda a garantir esse direito e é essencial para o nosso debate em termos de educação e de políticas educacionais. Eu vou passar aqui o slide para continuar com a nossa apresentação. Aqui eu trouxe um quadro comparativo da apresentação da Meta 1 e do Programa Pró-Infância e seus respectivos objetivos. O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, Pró-Infância, foi instituído pela Resolução número 6, de 24 de abril de 2007. É uma das ações do Plano de Desenvolvimento de Educação, PDE, do Ministério da Educação. E ele visa garantir o acesso das crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura da rede física da rede de educação infantil. O programa ele tem 2 principais eixos indispensáveis para a melhoria da qualidade da educação, que a gente vai aprofundar no decorrer dessa discussão, que é a construção de creches e pré-escolas para aquisição de mobiliário e equipamentos destinados aos municípios e o Distrito Federal. Já a meta 1 do PNE prevê 2 objetivos, em que a gente também vai trabalhar de forma aprofundada nessa apresentação. Sobre a primeira meta é matricular todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola até 2016. E a segunda, o atendimento de 50% dos menores de 3 anos e 11 meses na creche até 2024.
Sobre as estratégias do PNE, a gente consegue elencar algumas áreas de atuações. Ao todo, são 17 estratégias. E elas atingem as temáticas de política de colaboração entre os entes, expansão da própria oferta, levantamento de demandas específicas, a redução das desigualdades, critérios de avaliação da qualidade da educação, formação de professores, políticas de inclusão, valorização da diversidade e estruturação física das instituições. Já as estratégias do Pró-Infância englobam questões sobre o custo global das obras, das reformas e dos produtos, e dizem também respeito ao tempo de execução dessas obras ou reformas, assim como a qualidade desses produtos que são entregues. Como resultados parciais no PNE em 2019, a gente tem 94,1% das crianças de 4 a 5 anos matriculadas nas escolas, em pré-escolas. E em 2019, 37% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creches. Sobre os resultados parciais do Pró-Infância, nós contamos com 9.878 entes beneficiados pelo programa. Vou passar aqui nosso slide. A gente apresenta um gráfico com o total de obras concluídas pelo Pró-Infância, numa cronologia de 2009 a 2020, com os dados atualizados. Para finalizar sobre as funções e apresentação do programa, eu vou falar rapidamente sobre como que a gente pode acessar esse programa e quais são os requisitos mínimos para sua adesão. A proposta de adesão ao programa deve ser endereçada pelo município através da elaboração de um plano de ações articuladas, que é o PAR, indicando as ações específicas referentes à infraestrutura física e as obras a serem realizadas. Todo esse procedimento, antes mesmo da pandemia, já era realizado eletronicamente por uma série de formulários através do sistema específico, o CIMEC, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, no módulo PAR. Já entre os requisitos mínimos para adesão do programa, a gente tem uma série de exigências, seja a demanda mínima conforme o projeto escolhido, com base nos dados do censo escolar atualizados, as dimensões muito bem especificadas sobre o terreno e todas as informações burocráticas nesse sentido, e os tipos de dimensões por escola, né? A, B ou C, que diz respeito também ao quantitativo dos estudantes, da área, da instituição educacional. E agora eu vou passar a discussão para a gente começar a fazer as nossas primeiras análises comparativas. Então, a Beatriz traz para a gente algumas suposições, né, algumas indagações acerca desse surgimento do atendimento da criança em instituição de educação infantil no Brasil e como é previsto o financiamento desse atendimento. A gente sabe que a história da educação infantil ela é voltada, em especial, para o atendimento de crianças cujas mães faziam parte da classe trabalhadora no Brasil, né, em meios dos séculos XX, e o país, então, assistiu uma expressiva expansão do atendimento das crianças menores de 7 anos, por meio de várias modalidades de serviços, tanto privado quanto governamentais, e, em especial, os serviços comunitários. E esses serviços
foram acontecendo de forma bastante desordenada, com a característica assistencialista, sem legalidade institucional, que delimitasse as responsabilidades e deveres do atendimento educacional. A educação infantil, então, ela pode ser que seja uma das etapas da educação que mais tenha passado por mudanças significativas em termos normativos. Como a Beatriz já disse, o marco legal primário foi a Constituição de 1998, que reconhece o valor desse nível educacional, conferindo-lhe status na letra da lei. A Constituição rompe com a concepção de educação infantil e é uma falta que deve ser compensada por ações de amparo e assistência. Então, a concepção da assistência ainda continua. A partir da LDB, de 1996, há um rompimento dessa concepção de assistencialismo, começa a se perceber a criança como um sujeito de direitos e que a relação do cuidar e do educar são indissociáveis. Esses direitos são reafirmados no Estatuto da Criança e do Adolescente, que já colocam que esses direitos, eles são caros, né? Custam muito para se efetivar. Sendo assim, para que sejam assegurados com vistas a garantir a devida proteção às crianças, bem como educação, faz-se necessário financiamento. Então, para consolidar a educação e ampliar sua oferta de qualidade, estão postos muitos desafios, e o do financiamento é um deles, pois a gente percebe uma ausência relacionada para a educação infantil no decorrer dos diversos tempos, né? Em 2009, então, nós temos um documento que é o critério para o atendimento em creches, que respeite os direitos fundamentais da criança. Uma das etapas dele trata da definição de normas públicas, bem como de programas e sistemas de financiamento de creches, com a Lei 11.274, de 2006, que foi estabelecido de 9 anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória. Assim, a gente vê que a LDB, então, amplia as obrigações do Estado com a primeira infância e demanda o estabelecimento de políticas públicas voltadas para essa faixa etária, que é a educação infantil. Outra lei aprovada é a Lei de 9.424, de 1996, que é a do Fundef, mas que não provoca um peso muito grande, aliás, talvez peso algum a respeito da educação infantil, promovendo, sim, uma asfixia financeira junto aos municípios, porque o recurso era destinado ao ensino fundamental. O que muda isso é que, em 2007, o Fundef passa a Fundeb, e esse recurso destina-se à educação básica, e nós sabemos que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, inclui a educação infantil no financiamento para essa educação básica. Todas essas considerações se torna evidente uma necessidade de que o governo federal apoie e amplie os programas para os municípios, né, para que possa atender a demanda da educação infantil, em especial as demandas previstas nos planos nacionais de educação, que estão sempre latentes e voltadas para a expansão de atendimento às crianças de educação infantil. E quando a gente olha, pode passar, Beatriz, por favor, quando a gente faz uma análise nos gráficos, a gente vai perceber, no gráfico do percentual de crianças de 0 a 3 anos na creche, que esses percentuais de matrícula, eles têm uma tendência ao crescimento, eles mostram que estão crescendo. Porém,
né, a partir de 2013, é possível verificar que avançam, mas que não contemplam os 50% previstos no PNE 2014-2024, ainda que seja para o final de sua vigência em 2024. No gráfico posterior, nós vamos ter o percentual de matrículas da população de 4 a 5 anos, que também mostra uma expansão do número de vagas de matrícula na pré-escola, né, para crianças de 4 a 5 anos. A gente percebe aí nesse gráfico que são valores, são percentuais muito maiores do que os percentuais voltados para criança de 0 a 3 anos, né, enquanto a gente tem um percentual aí de 13 ponto pouco, 17 ponto pouco, lá nas crianças de 0 a 3 anos, e de 4 a 5 anos, a gente já percebe de 71 em 2004, e chega ao percentual de 91, quase 92, até 2018. Porém, esse percentual, ele pode ser questionado, pois o Plano Nacional de Educação, né, contempla na sua meta 1 que até 2016 o percentual alcançado deveria ser de 100%. Então, nós temos aí um aumento de matrícula nessas categorias, que sofrem variações positivas, um tanto quanto menor e muito desafiadora por parte das crianças, das matrículas das crianças de 0 a 3 anos, né? Segundo nota técnica do Censo Escolar, o crescimento da creche pode estar associado à implantação do Fundeb, a gente já falou, que ampliou a abrangência do financiamento para outras etapas da educação básica, incorporando as creches municipais. A ação supletiva do governo federal, por meio do MEC com o Pró-Infância, contribuiu para o desempenho positivo das matrículas. Outro fator preponderante a partir de 2011 foi a inclusão do Pró-Infância no PAC, o que impulsionou e promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura. Também um fator que impulsiona as matrículas, em especial a da pré-escola, é a obrigatoriedade prevista na Emenda Constitucional 59, a partir dos 4 anos. E, para a gente finalizar, de acordo com o ciclo de monitoramento do PNE, do terceiro ciclo de monitoramento do PNE, nós temos alguns apontamentos. O aumento de matrículas da educação infantil está ligado à redução de demandas. Então, nós temos aí uma demanda que vem diminuindo. Para se atingir a meta do PNE, é necessária a inclusão de cerca de 1,5 milhões de crianças de 0 a 3 anos em creches e 330 mil crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. Então, nós temos esse desafio a seguir, que será pontuado aí, levando em conta outras considerações, com a Paula. Bem, eu vou apresentar neste tópico as análises que nós fizemos a respeito das transferências realizadas pelo governo federal. E nesse tópico nós vamos elencar 4 hipóteses que podem ser explicadas, que nós vamos sugerir como as explicações para essa grande variabilidade que a gente observa no gráfico. Essa também é a primeira hipótese, né? Por que é tão variável os investimentos realizados para o Pró-Infância? Porque é pelo caráter dessa despesa, que ela é uma despesa suplementar que é realizada de forma discricionária, ou seja, não existe um vínculo de uma porcentagem. O governo federal ele vai dar à medida que ele promove um programa ou a disponibilidade também de verbas. A segunda hipótese. Essa segunda hipótese, a gente está analisando o período inicial, que o programa ele inicia em 2008
E até 2011, nós podemos observar que é um baixo investimento. E o que poderia ter ocasionado nesse período? Dentro dessa segunda hipótese também, que complementa a outra, nós vamos definir duas situações que incidiram, que com certeza influenciaram. A primeira delas é o PNE. O PNE de 2001 a 2010. Apesar que no PNE estava previsto ampliação de matrículas para o ensino infantil um pouco diferente, porque era feito por escalonamentos, né, de período, o diagnóstico final do PNE foi dado que ele não teve um grande cumprimento das metas, porque também não tinha verbas definidas que seriam investidas para o cumprimento dessa meta. Então, esse foi o fator de maior peso para a não concretização. Mas também tinham outros problemas detectados, que era também a falta de articulação entre os entes federados. E a outra hipótese que está dentro ainda dessa segunda, aliás, outra interferência que recebeu dentro dessa segunda hipótese foi o Fundeb, o Fundef, desculpa. O Fundef, ele estava vigorando nesse período e a prioridade do governo federal era o ensino fundamental. Nesse sentido, ele acabou influenciando, porque essa responsabilidade dividida com Estado e município, o que aconteceu? Os municípios priorizaram o ensino fundamental. E aí, o que inclusive consta no texto do PNE, o diagnóstico foi que o Fundef influenciou de forma negativa no ensino infantil, tendo em vista que, nesse período, apesar de aumentar o investimento, as receitas dos municípios, eles investiram direcionado no ensino fundamental. E nesse período também foi constatado que, inclusive, fecharam-se creches e escolas de escola que eram mantidas pelo município. Fecharam-se vagas. A terceira hipótese, ela ainda está dentro desse período, que é o período de 2009. Nesse período, ainda não era considerada a educação básica, como ela está considerada. Foi, inclusive, a emenda constitucional que a Beatriz e a Viviane trouxeram, que altera o status de direito público subjetivo para as crianças de pré-escola. Nesse sentido, a influência dessa mudança não bastou para aumentar os investimentos, porque logo após 2010, 2011, permanece baixos investimentos. Agora, a quarta hipótese que explica por que 2012 a 2014 os investimentos foram mais altos. Essa hipótese é que, a partir de 2011, o programa Pró-Infância ele foi incluído no PAC 2, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que estimulava investimento em infraestrutura. Nesse sentido, se criou uma dotação que era voltada para o Pró-Infância, que, como a Beatriz já tinha falado, ele era repassado por meio do CIMEC no módulo PAR 2010. Então, com certeza, esse investimento para aceleração pode explicar, sim, uma alta tão grande, porque um dado importante que é bom lembrar nesse período é que o período de 2012 a 2014, ele estava dentro do período que a gente ficou com um vácuo de PNE. Não tinha, o PNE acabou em 2010 e ficamos 4 anos até se elaborar e ser aprovado o novo PNE em 2014. Então, a impressão que dá é que a falta do PNE acabou que conseguiu direcionar mais dinheiro para esse programa, já que é um dinheiro, uma receita que vem de uma transferência voluntária. Além dessas hipóteses, nós queremos também apresentar
o que significa esse dimensionamento desse valor, né? Não, pode ainda permanecer naquela, Beatriz. Esse programa, o maior investimento dele está aqui no ano de 2012, 2014, com um valor de bilhões. Mas, no geral, o investimento desse programa, ele acompanha a casa dos milhões. Então, o que significaria isso? E aí agora eu peço para a Beatriz passar o slide. E, concretamente, a gente está trazendo aqui que o valor desse programa, ele é usado para toda a infraestrutura, ele não é só para construção. Então, assim, quando a gente está pensando que vai reestruturar uma escola, uma creche, a gente tem que avaliar, porque existem ainda instituições que não têm uma água potável, um esgoto. Então, são essas questões bem básicas para poder abrir vagas ou realmente dar uma condição de educação de qualidade. E, na verdade, nós trouxemos aqui mais por curiosidade, porque, além disso, no outro quadro, a gente vai ver o que significa isso em números de estabelecimentos. Né? Aqui, né, nesse quadro que nós retiramos do anuário de monitoramento, ele demonstra a creche, pré-escola e a educação infantil em números, o que significa esses estabelecimentos. E, na verdade, na rede federal são pouquíssimos, isso a gente já sabia. Mas na rede municipal, 42.061, se nós formos pensar, é um número muito pequeno pelo tamanho do país, né? Em pré-escola, que tem 72.210, isso demonstra também o reflexo que nós podemos observar do quase cumprimento dessa meta, ela está quase universalizada hoje. E, de acordo também com esse anuário, a gente pôde observar que existe um peso das principais ações da educação básica nas despesas executadas pelo MEC em 2018. E esse número demonstra que a implantação e manutenção de escolas da educação infantil equivale a 3,2% dos gastos do governo federal, o que, no contexto entre as outras políticas para a educação básica, significa significa o programa que tem menor receita de despesa discricionária. Então, diante disso, eu penso que a gente agora vai passar para a conclusão do que nós entendemos a partir desse contexto e dessas explicações que passamos. Então, para a gente concluir o nosso trabalho, nós vamos ter aqui que, mesmo que a política de expansão implementada pelo governo federal, por meio do Pró-Infância, viabilize a ampliação de vagas, né, ela constitui apenas um meio para atingir esse propósito, e não o fim. Então, demanda de outras fontes para poder conseguir esse objetivo 1 e 2 que está previsto no PNE. O objetivo 1, nós concluímos que no ano de 2002, observou-se o primeiro investimento considerável capaz de impulsionar o cumprimento da meta, que chegou a 85,9% de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola. Apesar que, em 2014, o valor repassado ter sido alto, representou apenas um aumento para 89,1%.
não sendo um grande avanço no cumprimento do objetivo 1 da meta. Nos demais anos, sofreu uma constante redução nos valores, o que inviabilizou que o objetivo se cumprisse até 2016, como era previsto. Inclusive, até o ano de 2020, o objetivo alcançou 91,5%. Apesar do objetivo 1 ainda não ter sido cumprido, atualmente tem um alcance de 93,8%, necessitando apenas de 6,2% para alcançar os 100%. Já no objetivo 2, o atendimento a crianças de 0 a 3 anos não evoluiu na mesma proporcionalidade do que o primeiro objetivo. No ano de 2012, o objetivo 2 alcançou apenas 25,7%, e no ano de 2014, havia alcançado apenas 29,6%. Em 2018, o objetivo teve 35,7% de alcance de cumprimento, necessitando de 14,3% até 2024 para o alcance de 50% do estimado pelo PNE. Então, essas são as principais considerações e resultados do nosso seminário final, comparando e trazendo análise, né, da contribuição do Pró-Infância para as metas, para a meta 1 do PNE e seus 2 objetivos. A gente vai deixar mais algumas questões em aberto para o nosso debate pós-apresentação do seminário, que a gente sinalizou nas discussões, né, meninas? As questões da verba destinada às instituições conveniadas, seus sistemas de organização social, de gestão, e até mesmo os problemas de fiscalização que o FNDE enfrenta ao verificar, depois da licitação, depois de todo o trâmite burocrático, de acompanhar de fato o ritmo das obras e a entrega do que foi homologado através do requerimento, né, oficial e legal, que enfrentam muitas dificuldades. Vocês gostariam de colocar mais alguma questão? Podemos encerrar? Não, queremos agradecer a possibilidade de fazer o trabalho e esperamos que seja instrutivo para os colegas. Então, o nosso muito obrigada a todos. E, conforme a Paula disse, esperamos ter colaborado com o conhecimento de vocês. Muito obrigada. Nos encontramos no debate. Pode encerrar a gravação, Paula. Obrigada, turma. Obrigada.